pessoal, hoje a gente resolveu fazer essa live para falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que a gente recebe frequentemente, tá? Dentre elas, sobre o processo, né, a jornada dos pais e estudantes ao entrar no Cogno. Já que se trata de uma franquia presente, né, no Brasil inteiro, que possui uma estratégia metodológica única e muito especial, tá? Então, esse processo de abraçar a chegada dos alunos, ela é muito importante para a gente. E eu sei que já é o começo da aplicação da metodologia, ou seja, desde o primeiro contato a metodologia se faz presente, tá? Por isso, para falar sobre isso, a gente trouxe hoje, né? Trouxemos ninguém menos do que o fundador da rede de franquias Cogno e também idealizador da metodologia de ensino da instituição, tá? Seja bem-vindo, Pedro. Eu Obrigado. preparei algumas perguntinhas que a gente recebeu, tá? Para você, para ajudar o pessoal aqui a entender um pouquinho melhor sobre todo esse processo. Vamos lá? Beleza, obrigado pela recepção. Vamos lá, manda as perguntinhas. Joia. Bom, o que é a primeira coisa que o Cogno faz quando uma mãe, um pai, um responsável, enfim, entram em contato com vocês? Qual que é a primeira etapa? Qual que é o primeiro passo? Tá, legal. Então, primeiro é muito importante dizer que a gente gosta de entender profundamente, tá? Qual que é a percepção dos pais, dos responsáveis por aquele aluno sobre como que está a situação atual dele, tá? Para isso, a gente usa algumas perguntinhas chaves durante aquele primeiro contato, que são quais são as principais dificuldades que ele vem tendo, como é que é o comportamento dele na escola, em casa, como que ele se comporta, ele tem rotina escolar, faz as atividades sozinho, precisa de ajuda o tempo inteiro, ele é bom em quais disciplinas, quais são as disciplinas que ele tem mais dificuldade, e assim, claro, né, dentre outras perguntas. E esse primeiro papo, Teca, é que é fundamental para a gente conseguir começar a construir um entendimento sobre como que a gente pode personalizar o atendimento e ajudar aquele estudante. Legal, então entender todo o cenário, né? Pegar todos os pontos ali, né? Interessante, interessante. Bom, a gente entende, então, a partir disso, né, qual que é o objetivo daquele responsável e daquele aluno, né? Seja o filho, filha, enfim. A gente entende o principal objetivo naquele momento. E aí, entendido isso, qual que é o primeiro passo, então, para começar a ajudar aquele estudante de fato? Tá, então assim, fizemos essa introdução, né, e com ela em mãos, nosso próximo passo é agendar uma aula experimental diagnóstica, tá? Então a gente convida, né, o aluno para uma aula gratuita, muito importante frisar, né, que esse primeiro momento é um contato gratuito, tá? E assim, a família pode nos conhecer, o aluno ele vai conseguir entender qual que é o ambiente que ele vai encontrar no Cogno, tá? E a gente, né, enquanto instituição, vamos ter uma visão mais precisa do aluno. Então a gente vai poder sugerir melhores formas de ajudar esse aluno, tá? Para que esse trabalho seja assim o mais eficiente possível, ok? Legal, legal. Então, feito essa etapa, quando essa aula termina, tá? Bom, juntamos todas essas informações, conhecemos o estudante também, né? Que é bem legal. Quando essa aula termina, o responsável ele sai então com a resposta disso tudo, ele sai com uma proposta pronta, ele já leva. Como é que funciona essa parte? Então, não, de forma alguma, né? Ele não vai sair com uma resposta pronta, um serviço padrão dali daquela unidade, daquela aula, não, tá? O Cogno, ele trabalha essencialmente com o conceito de personalização, tá? Então, eu gosto muito de falar que não existem duas aulas iguais no Cogno. Cada aula é única, ela é pensada, ela é ajustada para cada estudante, tá? E é por isso que, assim que a aula diagnóstica experimental termina, o monitor responsável por essa aula, ele vai elaborar um relatório que vai ter ali, né, dentro desse contexto, aspectos técnicos, aspectos comportamentais, e aí o pessoal da unidade, a equipe técnica da unidade, né, com base nesses relatos dos responsáveis e com esse documento elaborado pelo monitor, é aí que essa equipe vai conseguir elaborar uma proposta, tá, para ajudar de maneira bem personalizada, de uma maneira bem única aquele estudante. Então, assim, esse processo, dependendo do horário que a aula acontece no dia, pode demorar até um dia útil, tá? Às vezes a gente consegue mandar a proposta até no mesmo dia, dependendo do horário da aula. Legal, então é bem completo, né? Uma junção de informações, junção das informações que os pais trazem, que o aluno traz, conhecer o aluno, legal. Então, assim, é bem completo e até rápido, né? Falando em um dia útil, eu achei bem rápido. Bom, feito isso, né? Passou esse um dia útil, ou até no mesmo dia, como você mencionou, foi entregue para os pais. Então,
essa proposta. E o que que essa proposta contém, né? Falando dessa personalização toda que você mencionou, o que que vem nessa proposta? Bom, é legal. Então, assim, né? Vou repetir, né? Que a palavra-chave do Cogno é personalização, tá? Então, nós temos o objetivo daquele aluno em mente, a gente tem as dificuldades, os interesses, como é que é o comportamento. Aí, agora, a gente já tem em mãos todo esse rol de informações, e é aí que a gente parte para sugerir, primeiro, tá? O núcleo. A gente trabalha dentro do Cogno de uma maneira bem interessante. Nós agrupamos as disciplinas para entregar eficiência no nosso processo. Então, a gente fala que nós atuamos com um grupo de exatas que compreende as disciplinas de matemática, física e química. Nós entregamos também os núcleos de humanas, que vai conter sociologia, filosofia, história, geografia, linguagens, português, redação, interpretação de texto, gramática, inglês e, por último, biológicas, que vai conter ciências e biologia. Tá? Então, primeiro a gente define o núcleo. Depois, nós vamos definir a frequência. Quantas vezes na semana esse aluno vem até a gente? Vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes por semana, e aí, de acordo, né, com tudo isso que a gente já mapeou e já entendeu do aluno, a gente começa a fazer o dimensionamento desse trabalho. E aí, por último, mas não menos importante, nós falamos também sobre qual vai ser a modalidade, se vai ser ou o Cogno acompanhamento, ou o Cogno individual, ou um misto dessas duas abordagens, tá? O que é o Cogno acompanhamento? É um trabalho, tá, realizado com um grupo reduzidíssimo de alunos, alunos da mesma faixa etária, com dificuldades similares, de até 4 alunos, ok? E esse monitor, apesar de ser um trabalho com grupo reduzido, bem restrito e etc., né? E apesar de ser em grupo, esse monitor ele vai fazer um atendimento individualizado com cada um daqueles estudantes, tá? Então, reforçando a palavra personalização. E eu tenho também a modalidade Cogno individual, né? Que, como o próprio nome sugere, é um trabalho individual com o estudante. Então, a gente vai definir o núcleo, a frequência, nós vamos definir também a modalidade e, a partir daí, começar a construir um trabalho com esse estudante. Lembrando, Teca, que esse é o início, né? É apenas o patamar inicial desse trabalho, é o momento em que nós vamos começar a parar ali as principais dificuldades, começar a colocar as coisas no rumo com o estudante e, assim, temos várias outras estratégias e uma metodologia muito robusta para dar prosseguimento a esse trabalho e ser cada vez mais eficiente. Tá bom? Será que eu respondi tudo que perguntaram para a gente, Teca? Então, eu queria só complementar até, assim, é muito completo e podemos perceber que não são pacotes prontos, né? Não é genérico, vamos falar assim. Não atende, a gente entende que o mesmo pacote não vai ser o mesmo para todos os alunos, é bem específico, né? Que eu achei bem Exatamente. enriquecedor e acho que para o aluno, então, vai agregar bastante. Achei muito legal. Assim, eu trouxe aqui as principais questões, tá? Para que a gente pudesse responder. Acho que deu para entender bem o processo, a jornada de entrada do aluno do Cogno, igual você pontuou muito bem, é só a primeira etapa, né? A gente está falando aqui só do processo inicial. Claro que tem muito mais aí para frente. Mas, pessoal, eu aproveito até para falar que logo depois dessa live eu vou deixar aqui, né, nos nossos stories, uma caixinha de perguntas. Se você tem mais dúvidas sobre esse processo, ou sobre o processo de entrada, ou até posterior a isso, os próximos passos, fique à vontade para deixar sua pergunta aí com a gente, tá? Vamos responder. Vamos respondendo aí aos pouquinhos essas dúvidas. E aproveite também para fazer um convite, tá, pessoal? Se você ainda não trouxe o seu aluno, o seu filho, sua filha, ou né, um estudante em questão para fazer uma aula diagnóstica com a gente, para conhecer um pouco mais dessa metodologia, dessa personalização, né? Fica aqui o meu convite, procure a gente. Dentro aqui na nossa bio no Instagram tem um link que você pode entrar em contato, tem também através, né, do nosso direct. Fique à vontade, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-lo, em tirar todas as suas dúvidas aí, tá? Pedro, acho que deu para a gente esclarecer bastante sobre esse primeiro processo, né? Sobre esse processo de entrada. Te agradeço pelo seu tempo, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que a gente possa fazer mais lives aí, esclarecendo mais dúvidas de todos vocês. Show. Voltamos em breve. Obrigado, Teca. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.